Queridos assinantes, queridos leitores da revista Esmeril, esse mês o nosso tema é a cosmovisão judaico-cristã. E num mundo em que a política permeia absolutamente todas as esferas da nossa vida, o sequestro da religião pela política e por políticos também é um fenômeno sobre o qual vale a pena refletir. Recentemente, eu tive notícia de uma iniciativa chamada Igreja Sem Política, capitaneada pelo pastor Daniel Batista, que está aqui com a gente para justamente apresentar essa iniciativa muito, muito importante de ser conhecida por todos nós. Então, em primeiro lugar, muito obrigada por ter concedido essa entrevista para a gente esse mês e estar aqui disposto a falar um pouquinho sobre o que é o Igreja Sem Política, pastor. Vamos lá, antes de tudo, pelo contrário, é uma honra para mim poder estar aqui com você, te conhecer e poder proporcionar essa visão que, obviamente, hoje está extinta, principalmente entre aqueles que se dizem cristãos. Mas vamos lá. Essa iniciativa de criar um movimento profético e apologético sobre esse tema não foi copiado de ninguém. Tá? Isso, pela ciência escriturária e bíblica, a visão apologética ela faz parte de todo ofício pastoral. Diríamos que aquilo que nós estamos agora pontificados a fazer em defesa da igreja dessas arbitrariedades, isso é dever de todo cristão e de todo aquele que professa a fé em Jesus. Ponto final. Eu acho que é uma coisa importante que eu tenho que falar. Segundo... primordial. Segundo que, como coordenador desse movimento, eu falo sobre o assunto há muitos anos da minha vida, tá? Eu tenho 28 anos como pastor e em atividade, então esse confronto entre a fé bíblica e o idealismo, há muito tempo eu venho desvencilhando essa experiência. E vamos dizer que eu já levo muitas marcas de inimigos que eu adquiri ao longo do tempo, por parte de lideranças evangélicas, que obviamente tentam obstruir dos seus fiéis o conhecimento e a orientação sobre o assunto. Tá? E eu vivi muitos processos judiciais, e confrontos com figuras até mesmo públicas, pessoas que você conhece, que eu não vou citar o nome. O senhor daria exemplo? Poderia dar exemplo? Eu não me incomodo. Nós somos uma revista de cultura e estamos interessados em esclarecimento, não temos vínculo político com absolutamente ninguém. E o senhor fica à vontade para falar o que o senhor achar importante. Já fui ameaçado de processo por Silas Malafaia, ele tentou me coagir. Já também pastores da Assembleia de Deus Madureira, Daniel Mesaque, João Campos, que acho que você conhece também, que são figuras políticas e pastores, tá? Exato. E fomos para a esfera judicial, levou anos, por se sentir ofendidos, aquela coisa toda. E isso foi resolvido dentro da justiça. E esses processos foram ganhos por quê? Porque é uso de prerrogativa. Não tem que se sentir ofendido. Eu estou debaixo de uma mesma prerrogativa que eles. E quem julga o procedimento pastoral não é a igreja. São os fundamentos hermenêuticos que foram instituídos por Cristo. Então, se você está triste, magoado pelo que eu estou te falando, o problema é seu. Você está usando um organismo exclusivo de Cristo, como eu, e todo pastor, ele deve respostas, como também fundamentação de tudo que ele fala, de tudo que ele ensina. Mas mesmo que criou uma ideia de que a gente pode fazer a igreja que a gente quer, vamos dizer assim, entendeu? A igreja a gosto de um, de outro, aí vieram as tradições. Mas eu tive muitos confrontos, tá, Bruna? Mas, enfim, eu estou calejado para isso. Tá? Daí, por que criar um site, um movimento? Porque eu cheguei numa conclusão que aqueles que me escutavam, me ouviam em rádio, em programas e tudo mais, eles ficavam meio coagidos por achar que eu estava querendo trazer eles para a igreja, para o meu ministério. Falei, caramba, eu estou fazendo alguma coisa errada. Daí surgiu a ideia, Deus me deu essa luz de criar exatamente um movimento interdenominacional, para deixar claro que nós estamos cuidando e zelando da igreja dentro de um contexto. A igreja orgânica. Não é institucional. Claro. Porque a institucional eu sou responsável. Claro. Pela que eu exerço minha função. Mas eu não estou preso a ela. E nem fiz dela o meu mundo cristão. Então eu quero deixar claro que esse movimento que é um movimento que abrange e atinge todo cristão que realmente quer esclarecimento sobre o assunto, e um assunto que eu vejo
que a sociedade mais se interessa em debater do que propriamente dito aqueles que estão dentro da igreja. Eu vou dizer para você por quê. Porque Diga. aqueles que estão reféns de instituição, a partir do momento que eles descobrirem a verdade sobre o assunto, eles vão chegar a uma conclusão de que foram escravos e reféns de um esquema. E muita gente gostou do esquema. E meio que zerar isso agora para muitos fiéis já é uma afronta religiosa para muitos deles. Você pode notar aqui na internet, todos que seguem igreja política, igrejas estatais, todos eles tornam um pastor da igreja e o representante daquele movimento pró-Bolsonaro, pró-Lula, etc., como referências espirituais. Então, meio que Jesus perdeu a centralidade desse pessoal todo, e quem assumiu a centralidade e a referência é o líder da igreja. Então, e sabe que... Desculpa. Foi. Não, é que eu entrando com todas essas verdades, que eu vou tratar e enumerar para você rápido aqui, claro. Meio que todo mundo fica assustado. Por quê? Porque eles acham que eu estou querendo colocar todas essas verdades em pauta, porque eu não quero ter iniciativa política. Porque eu quero me desmembrar dos meus deveres civis e humanos. Espera lá, nós não estamos discutindo aqui dever político, nem também dever civil, mas a esfera do que é a igreja. O que é a igreja? Ela é uma instituição exclusiva de Cristo, ou ela é só uma instituição com tarefas sociais, políticas, ou seja, uma empresa mesmo, uma hierarquia? Então, a gente tem que separar uma coisa da outra e entender o original do paralelo, porque o paralelo é uma coisa grossa, complexa, entendeu? Que aí entram tradições, entra o que é o cristianismo, tá? Mas a igreja original, bíblica, escriturária, ela não tem sistema filosófico. Claro. Ela não tem uso de suposições e pressuposições, tá? É Cristo que governa a igreja. Então, isso tem que, na prática, precisa acontecer. Fala o que você ia dizer. Não, eu achei interessantíssimo você citar justamente movimentos pró-Lula, pró-Bolsonaro, né? E a gente vê que tem uma discussão, a própria expressão bancada evangélica, que é algo que me choca um pouco, porque eu vejo da seguinte maneira: você tem religiosos que, ao mesmo tempo, exercem funções políticas, cargos públicos, etc. Isso é uma coisa. Outra coisa é você tentar dizer que você vai ter, por exemplo, uma bancada evangélica. Então, assim, como que, tendo como base toda a ideia desse seu projeto, você explicaria para a sociedade se há ou não sentido, até em a gente usar essa expressão bancada evangélica e entender que você pode, de repente, ter uma bancada evangélica como um grupo de apoio a seja lá qual o governo for? Olha, eu já vou direto ao assunto para não tomar muito tempo, já apresentar quais são esses princípios hermenêuticos desse pensamento. Perfeito. Tá? Agora, a vida cristã não é vida política. Perfeito. Política é político, como qualquer outra profissão. Vida cristã é pauta, é prerrogativa. Então, o nosso trabalho realmente o que é? É levar o pensamento crítico do assunto, com os princípios hermenêuticos e textos e fundamentações exatas, para capacitar todo cristão a como argumentar, como se posicionar em uma argumentação com o seu líder, com o seu pastor e com a sua igreja, do que está acontecendo com a igreja e com a política. Então, não se trata de mim, não se trata de você, nem de todos nós, mas do que está escrito e do que Jesus desceu aqui nesse mundo aqui para ensinar e para pregar. Ok? Então, o propósito do movimento é capacitar o cristão nessa visão apologética, sobre esse assunto, com os princípios e todo aquele acervo doutrinário, que o pastor vai chegar na seguinte conclusão: ele sabe mais do que eu, e é isso que a gente, na verdade, quer. Que realmente todo cristão tenha esse direito de contestar o pastor, contestar a igreja em que ele segue, se ele realmente tivesse sentimento de preservação e zelo pela igreja, de dizer exatamente o seguinte, que está errado como está sendo feito, porque a Escritura não ensina assim. Bom, o site tem 3 princípios hermenêuticos ali. Tá? O primeiro deles é identificar quem tem a autoridade do pensamento teológico. Isso já é prerrogativo. Quem tem a autoridade do pensamento teológico, ele tem o governo da igreja. Esse é o primeiro detalhe que tem que ser trabalhado na hermenêutica. Segundo, que aquele que tem a autoridade do pensamento teológico supremo,
tá? E tem a prerrogativa messiânica, é ele quem vai prover o código detalhado do serviço cristão. Quais são os temas, quais são o tipo de pregação, a liturgia, a administração desse acontecimento. É ele quem vai prover porque ele tem autoridade. Esse é o segundo ponto. É o princípio do método e do sistema do serviço cristão. Aí vem a terceira esfera, que dessas duas sai um modelo de governo eclesiástico. Então, ou seja, o que a gente pensa sobre o pensamento teológico supremo? Quem tem a autoridade do pensamento supremo? Você sabe que na filosofia ninguém tem. Não. A palavra final. Mas na teologia e no sistema bíblico tem. O entendimento é que o único que pode definir fé ou conteúdo de fé é Cristo. Uhum. Ele é o único que tem autoridade para dizer para você o que pode e o que não pode, porque a prerrogativa é dele. Quem inaugura o evento e o acontecimento é ele. Então, ele tem essa autoridade para chegar para a igreja e dizer o seguinte, olha, isso está errado, isso aqui está certo. Tá? E como que a gente vê nessa ciência? Que o que vem dele é supra-humano. O que vem dele está numa esfera acima de qualquer razão e qualquer pensamento racional. Daí pode ser que os que estão aqui embaixo se incomodem e falem assim, poxa, eu me sinto inferior. E talvez eu não concorde com isso, de que Jesus seja mais inteligente do que eu. A questão não é ser ou não ser mais inteligente do que ele. A questão é que aquilo que se cumpriu nele, a nível redenção, está acima da condição de um homem realizar e cumprir. Uhum. Então não se trata de uma disputa de poder. Se Claro trata que que não. onde ele chegou, em um nível em que ele chegou, para alguém tirar a prerrogativa dele, tem que ser melhor do que ele. Uhum. Então a igreja já vem disso. De um acontecimento específico dele, ela surge disso. De um acontecimento centralizado, ou seja, Jesus inaugura o cumprimento disso, do pensamento que todos nós precisamos ter. Tá? Partindo daí, toda a atividade dele, tudo que ele gerou de si mesmo, em atividade messiânica, como comportamento, pregação, tudo isso é matéria e elemento de introdução para nós, de incorporação. É daí que sai o sistema de moldar, de traçar as perspectivas do que seria a dogmática, a doutrina, do que o cristão tem que ser, dentro e fora da igreja. Ok? Então, tudo que, até Jesus fala, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, eu vivo nele. Ele não está dizendo isso dentro de uma visão literal, ele está dizendo isso dentro de uma visão de incorporação e obediência, porque é ele que provê o código e a doutrina baseando-se no que ele foi humanamente falando. Então, se Jesus foi, eu sou, e faço, e imito, e exemplo o que ele me deixou. Se ele não fez, se ele não testemunhou, se ele não ensinou, por que eu vou querer fazer diferente, que eu estou querendo ser melhor do que ele? Então, essa unidade instrumental deixa claro o seguinte, você nunca pode ser nem além, nem a mais e nem a menos do que ele foi. Esse é o segundo ponto. O terceiro é onde entra o governo eclesiástico. Aí entra o confronto. Porque quando a gente entra para debater igreja sem política, os caras falam assim para nós, assim, eu já fui em debates e escutei isso. Bom, mas lideranças e igrejas e tradições fizeram assim. Ou seja, eles foram políticos, eles foram filosóficos, até alguns aí cosmopolitas, patrióticos, etc, etc. Mas o detalhe é esse. Não é neles que nós fundamentamos e nos baseamos como sistema, mas no que Jesus viveu em carne. Aí a gente retoma toda essa reflexão para desmembrar esses elementos que Jesus demonstrou de si mesmo e dizer para a igreja, esse é o pão que vocês têm que comer e se alimentar, que vem da vida dele. O que é mais importante nisso tudo? Que ele vai e escolhe 12 homens para formar o que a gente chama de estrutura apostólica. Olha, Bruna, eu nunca vou querer me considerar como um desses homens, porque para cumprir o requisito apostólico, das exigências para ser um apóstolo original é que você tinha que ter testemunhado a ressurreição de Cristo. Por isso que Paulo ele foi
Certo. Ele foi colocado no lugar daquele que traiu, não foi nem Matias, foi ele. Por quê? Porque Matias não cumpria os requisitos, e ele cumpria porque Jesus apareceu para ele. Qual era a preocupação de Jesus? Formar uma estrutura de homens que ele escolheu e capacitou para gerar o que a gente chama de modelo eclesiástico. Aí vem o terceiro ponto. Esses homens que Jesus capacitou, consagrou, conviveu, trabalhou, que nenhum outro homem vai conseguir ter esse privilégio, foram responsabilizados em gerar o que a gente chama de modelo de igreja, que ele é histórico e Aí vem a instituição. Aí Aí entra a vem. instituição. Mas detalhe, quando a gente começa a falar dessa parte da hermenêutica, a igreja não é vista como uma hierarquia. Ela não é vista como uma instituição. Ela é vista como atos de fé. Por isso que chama Atos dos Apóstolos, porque se trata de uma igreja que comprova ser igreja pela essência, pela responsabilidade, pela instrumentalização, entendeu? De levar à frente a carreira messiânica de Cristo, como também os temas, como também a pregação, como também a missão e as atividades, mas não se trata de cargos. Não se trata de hierarquia, não se trata de divisões sociais, até mesmo políticas. Não dá pra falar, não dá pra falar de burocracia, né? Já é misturar as bolas. Ali não existe quem preside. Uhum. Existe aquele que serve e aquele que é responsável. Então, o que eu quero para finalizar? Daí você vai fazer suas perguntas. Não existe no pensamento bíblico e na ciência escriturária essa ideia de que se abre a igreja. A igreja já foi aberta por eles, a dispensação do Espírito já se cumpriu ali, e todos que vierem depois seguem um modelo e são a continuidade disso. Ou seja, a pergunta é, nós estamos dentro daquela igreja ou não? Certo. Então, não existe igrejas, existe a igreja e os atos legítimos do evangelho. Aí, cada pastor e cada sua instituição se responsabiliza em cumprir a continuidade histórica disso, dogmática disso, missionária disso. Agora, dentro de capa a capa da panorâmica disso que nós estamos tratando aqui, não existe no exercício do Cristo e na visão apostólica nenhum uso de sistema filosófico, nenhum elemento elaborado, organizado por pensamentos filosóficos. É uma questão de metodologia e sistema. É isento completamente da filosofia. Daí a pergunta que já me fizeram é exatamente essa. Bom, mas se lá na frente alteraram isso, quais as consequências? As consequências é que Deus não vai honrar. Então, o que divide não é só... O que divide a igreja e a política não é só a questão moral. O que divide a igreja e a política é a questão de metodologia e sistema. Porque as duas linhas não se encontram. A razão, tá? Eu digo a razão e a revelação, elas não se encontram. A gente usa a razão para entender o que ele fala, mas não impõe razão, porque a palavra final sempre é a dele. Então, esse é o problema da política, não é só a questão moral. É a questão exatamente de existir a instituição de um modelo que não está sendo cumprido, e, obviamente, quando Jesus ele falou, estreita é o caminho e a porta que conduz à salvação, esforçai para entrar por ela, para se salvar. Mas larga é o caminho e a porta que conduz à perdição, e são muitos que vão achar, vão entrar e vão se perder. A questão é, eu posso mudar o modelo, eu posso alterar o padrão, eu posso modificar tudo isso que eu estou falando para você aqui. Só que Jesus, já, de antemão, já alertou. Você pode até alargar, você pode até julgar, você pode até eliminar, filosoficamente. Mas vai alterar o padrão final, que é o quê? A minha salvação, a tua salvação, inclusive, tudo aquilo que se invoca dentro da minha igreja. Sempre precisa de um testemunho maior. E aí, se não vier, como é que fica? Então, essa é a preocupação maior que nós temos do que está acontecendo com a igreja hoje, porque grande parte das pessoas ali comprometidas ministerialmente, espiritualmente, moralmente e até teologicamente, elas podem exatamente ser prejudicadas com consequências graves de não serem honradas em nada daquilo que elas professam ou invocam. Tá? Então, são esses três princípios hermenêuticos.
identificar a autoridade teológica e suprema do pensamento cristão, quem tem a prerrogativa, a unidade instrumental do serviço cristão e o modelo do governo eclesiástico, como eu narrei para você aqui. Então, isso está ali para ser trabalhado com todos, obviamente. E a exposição que eu deveria fazer para você rápida aqui, para não tomar seu tempo, é essa. Não, mas por essa exposição, então, o que eu percebo é que são há infinitas igrejas que não estão dentro da igreja, são outra coisa. E isso há muito tempo. Muito tempo. Porque aí, se você fizer o trabalho científico disso, historicamente falando, tem duas panorâmicas. Aquela que Deus atua dentro da história dos homens, com atributos comunicáveis, sem uso de sistema filosófico, e aquela linha paralela, mais abaixo, da ordem das civilizações, que tem que ser separado dele dos homens, tá? Aquela ordem de civilizações, de acontecimentos políticos, de progressos, ideologias que dela saem, né? As tendências judaizantes, o helenismo, que dela sai o cristianismo romano, o cristianismo protestante, entendeu? Que na escatologia, de ponta a ponta, é uma dinastia só, que prepara a ordem mundial hoje, aí na frente, que aí você vai entender por que todas as igrejas tradicionais e protestantes, elas estão dentro da Agenda de 2030 da ONU, cumprindo a pauta globalista. Por quê? Porque está provado pela panorâmica histórica que desde o momento que o cristianismo foi confiscado por Roma, e o sistema foi modificado por ela, que aí tem a primeira fase da emancipação, que é a institucionalização. E confiscada é uma palavra boa. Confiscada é uma palavra boa, né? Por Roma. Usurpação pura, tá? E daí, quando a era papal entra, o poder tem a emancipação, o quê? Da igreja. Eles pegam a igreja para eles. Dali para frente, se você for estudar a linha de desenvolvimento e de progresso dessas tendências que geram ordem mundial, o protestantismo foi usado para emancipação maçônica. Fase 3. Tá? Calvino e Lutero foram agentes da emancipação. E qual que foi a mudança da fase? Todo mundo achando que agora, porque a reforma chegou, o esquema mudou. Não, o esquema é o mesmo. Só que um detalhe, mudou o cenário. Só que agora você vê que a igreja está repleta de teorias do calvinismo, que ao invés do que eu falei para você aqui sendo praticado, são outras coisas. Evangelho cultural, evangelho social, radicalismo social, e você vê a igreja engajada muito mais em transformar o mundo, o sistema, em ser político, em ser social, do que ser redentivo. Sim. Então, a igreja sempre esteve confiscada por essas tendências filosóficas, para finalizar. E hoje a igreja, confirmadamente, está no colo da ONU, e não se trata de uma questão só globalista, de um investimento de longas décadas que foram feitas e introduzidas, mas que, infelizmente, poucos tiveram percepção daquilo que você até começou a falar hoje aqui, do controle, do confisco da educação religiosa. E a igreja foi produto disso. Infelizmente, agora, eu não estou querendo pôr fim às instituições. Claro. Mas separar o que é de Deus e separar o que é dos homens. Você, como estudiosa, você sabe do que eu estou falando aqui. Se eu, obviamente, decidir que eu vou me manter na linha das ordens humanas e das civilizações, é um risco que eu corro. Mas eu não estou querendo quebrar o teu direito. Eu quero estar naquela linha acima, onde Deus trabalha progressivamente para cumprir toda a pauta profética, desde o início até a consumação, porque eu viso a minha redenção e procuro honrar o meu Senhor. É uma questão religiosa minha, uma questão de fé específica. Agora, eu só não entendo uma coisa. Você quer ser político? Você quer ser social? Você quer organizar um mundo melhor? Você tem essa visão gestora? Você não pode ser cristão, pô. Não é a mesma coisa, né? Não, mas não funciona. Pode ter visão gestora. Não funciona. Essa associação, basicamente, o que o senhor está dizendo é que essa associação forçada entre cristianismo e política,
ela não funciona. Assim, se você for para os fundamentos, são coisas... Não funciona, acabou. Mas faz progredir o esquema. Um esquema que eu não consigo parar hoje. Acho que até você, se você, na verdade, tentar me ajudar a levar à frente essa bandeira, pessoal, vamos levantar uma igreja sem o esquema? Você não vai conseguir, você vai ver que é emoldurado. É emoldurado, está controlado. O que eu ainda tenho esperança é que parte desse público saia daquela maioria de baixa de coeficiente intelectual, porque para mim é uma redução de intelectualidade isso daí. Sim. Que nós estamos discutindo aqui. Me desculpa, porque agora eu vou uma coisa mais prática. Você falou de bancada evangélica para mim. Isso, a expressão, a própria expressão, que me parece um contrassenso, mas... Vamos tornar que nós estamos discutindo uma coisa mais prática. Você ali dentro do que Jesus cumpriu, historicamente falando, isso é fato. O que você viu se cumprir nele, com o que está sendo implementado pela igreja hoje, você vê ele dentro de uma bancada evangélica discutindo? Claro que não. Temas políticos? Não. Jesus ele ficou entre religião e política, e ele foi crucificado exatamente por quê? Porque ele não favorecia nem a tendência judaica e nem os interesses de Roma. O helenismo estava aqui, o judaísmo estava aqui, dizendo para ele, morre porque você aqui nesse meio, você não favorece nenhum nem outro. Justamente, porque ele era uma afronta à política. Porque o reino dele não é desse mundo. O reino dele não é cultura, Exato. Não é política, não é economia, não é isso que o calvinismo ensina. O reino dele é consciência, é atos, é obediência, e independe desses dois fatores, do que é religioso e do que é político. Você tem que ser cristão, porque é o teu dever, independentemente da tua profissão. Outro detalhe, você viu ele capacitar os apóstolos e discípulos a se elegerem a algum cargo? Não. Para defender pauta de aborto? Não. Para defender pautas antibíblicas? Anticristãs? Não. O que você viu dos apóstolos? Eles disseminando o conhecimento de Cristo, sem usar o sistema. Eu digo o sistema no sentido, sem ser corporativo. Uhum. Todos Sim, eles eram independentes. Orgânicos, que até o Malafaia fala, né? Deus não tirou o cristão do mundo e da visão cosmológica. Ótimo, acho que não, a gente tem que se vir aqui, porque aqui é a nossa recuperação. Mas detalhe, não tem uso do sistema. Você não pode transferir o reino de Cristo para as estruturas institucionais, por quê? Porque ele não fez isso. Claro. Então não tem uma perversão. Evangélica. Então agora, vai sempre cair em perversão. Sim. Agora, qual que é o mérito de um político? Pô, é ser eleito pelo povo, não pela igreja. Vai gastar a sola do seu sapato, vai ser um pouco mais inteligente, entendeu? Capacitado, e ganhe voto pela tua capacidade. Você quer ser essa profissão? Você tem mérito? Então ganhe. Construa a partida. Agora, à custa da igreja. Usando a igreja. Transformar a igreja num mecanismo eleitoral. Que é no Brasil é o que a gente vê. Não tem um candidato a vereador que eu tenha conhecido nas eleições do ano passado que não tenha repetido a expressão eu tenho tantas igrejas, eu tenho tantas igrejas. O ter igreja significava ter eleitores. Tanto que se você for... Eu vou dar um exemplo, claro. Protestantismo, eu toquei no assunto, né? Você vai lá conhecer o que foi protestantismo nos Estados Unidos. Por exemplo, Al Gore, que eu usei um livro dele para gravar DVD, era digital agora, com tema sobre tecnocracia, e eu peguei exatamente gancho numa das frases que Al Gore diz, que para que os Estados Unidos tivessem geopolítica, a igreja foi importantíssima nesse papel. E dois detalhes e elementos importantes do protestantismo que proporcionou aos Estados Unidos a geopolítica tecnológica, industrial, que hoje é da ONU. Tá? Dois elementos importantíssimos. O patriotismo foi um deles. Botar na cabeça de todo mundo que Deus estava sob a bandeira dos Estados Unidos, favorecendo os Estados Unidos a ser melhor do que as outras nações e ter à frente do quê? Da representação da segurança mundial. O mesmo conceito que Israel também leva hoje. Sob a bandeira, Deus governa. Onde isso está escrito? Não faz sentido, né? Não, Jesus, verdade... quando desce aqui no mundo, ele vem. Mas isso é Roma. Estilo.
essa história de religião Origens. tem uma relação visceral com o Estado é Roma. O modelo é romano. Aí, quando você vai pegar esses pastores que defendem política na igreja, aonde eles pegam gancho? No cristianismo, não no evangelho. Pô, se eu for no cristianismo, pegar gancho no que os caras fizeram com a igreja, eu vou me deparar com um monte de arbitrariedades e um monte de modificações. Agora, se eu for no evangelho, na atividade peculiar, particular, independente de Cristo, ali não tem uso de sistema ideológico. As heresias, pastor, elas percorrem toda a história. Do ponto de vista temporal, o que mais a gente tem é heresia, né, nas igrejas. Você, então, diria que recorrer a esses exemplos, na verdade, é prestar mais atenção nas heresias do que na Escritura? Pode-se dizer assim? Você está tirando a centralidade daquele que tem a autoridade e a chave da igreja, porque ele inaugurou a igreja vem depois dele. Como o evangelho também, muita gente acha que são 4 livros. O evangelho não é 4 livros. Esses 4 livros são testemunhos. O evangelho, a escritura é a atividade messiânica. Então você tem que olhar para ele, não para aquilo que escreveram. Para a prática, né? Para a humanidade disso, do que foi o advento de Deus na carne. Ok? Então, assim, o entendimento é que se você centralizar isso nele e tornar ele a essência do que nós estamos discutindo aqui, você vai conseguir dividir o que é de Deus e o que é dos homens, aí esse trabalho vai ser todo ele histórico, que aqui agora não dá para fazer, vai ser levantado exatamente tudo o que aconteceu dentro da igreja, e que Jesus, na verdade, não tem nada a ver com isso, e a gente vai chegar naquilo que é o objetivo do movimento, numa dimensão, Bruna, daquilo que nós temos que ser como cristãos. Porque a preocupação é essa, entendeu? Porque qual o perigo que nós estamos agora, na verdade, sendo atingido? A ONU tem, sobre a lista dela, todas as igrejas tradicionais, uma lista imensa de igrejas que vão cumprir a pauta de 2030. Igrejas tradicionais que cumpriram o Pacto de Lausanne. E aí sai aquela ambiguidade que eu acho que você conhece, a ambiguidade dos poderes, tá? Que alguns até discutem, né? A esquerda rivaliza com a direita, mas, na verdade, na prática, todos eles são iguais. Em termos de busca pelo poder. Sim. Em termos de... Porque você pode ver que o da esquerda, a esquerda discute com a direita os pontos de vista ideológicos. Mas se você observar o da esquerda, a direita está cumprindo a mesma pauta globalista. Como é que você me explica isso? Por quê? Porque política não foi feita para funcionar. Política, nesse esquema que nós estamos discutindo, foi feita para fazer funcionar os interesses globalistas de uma minoria e de uma elite, entendeu? E é disso que nós estamos falando aqui. E a igreja é o subproduto disso. Então, nós estamos caminhando para uma ordem mundial agora, e a nossa preocupação com esse movimento é levar ao cristão a capacidade de interpretar esse tempo e assumir esse dever de manter essa igreja intacta dentro dele. Pensamento. Dentro dele, porque no mundo... Sentimento, porque institucionalmente esquece. Não queira reformar o sistema, você não vai conseguir. Tá? Não queira. E até porque a escritura tem que se cumprir. Aí deve ter um pessoal que me fez perguntas aqui, mas como é que nós vamos impedir as leis anticristãs? O senhor está querendo dizer que a gente não tem que se misturar com política, mas alguém precisa estar lá para impedir que a lei da homoafetividade seja aceita e as igrejas sejam impedidas a falar, essa coisa toda. Está escrito que vai acontecer e você é ingênuo a achar que você vai conseguir impedir que nova ordem mundial se estabeleça. Claro. E que a agenda se cumpra é bíblico. Então, eu não existo como teólogo, como pastor, para impedir que a escritura se cumpra, até nesse lado escatológico. Mas que eu, você e todos aqueles que professam a fé honrem o Senhor, se separem de tudo isso e sejam o melhor que puder. De tudo que nós estamos falando aqui. Eu não quero reformar nada.
mas Porque isso capacitar. não tem a ver com purificação da consciência, né? Na verdade, isso Não, é uma ação e que ela anda do lado do poder. Então é sim, difícil mesmo, ó, você. Agora, o que a gente percebe é que justamente o cristianismo, pelo menos é isso que eu vejo, é usado por muitos indivíduos como propaganda de si mesmos para sim. chegar ao poder, né? Isso mesmo entre alguns que se dizem conservadores, né? Muitos, 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 E muitos. te garanto que todos eles sentam na mesma mesa para dar risada de todo mundo que acredita que eles têm uma ideologia. Que eles honram a ideologia. Uhum, Patavina nenhuma, eles querem o poder, eles querem o dinheiro, eles querem a grana. Posso abrir uma coisa para você aqui? Já que uhum, você falou que claro, você não é claro. corporativa, ingênuo achar que a igreja, hoje, institucional, tá? Que a estrutura que ela gerou seja de dízimo e oferta. Eu vou te dar um exemplo aqui. Macedo, Igreja Universal do Reino de Deus. Quem financiou a Igreja Universal do Reino de Deus? Quem Você financiou? sabe? Não. Quem financiou? Fala aí o nome. Rockefeller. Mas é a cara, É que eu não? estou Não sei se perguntando é aqui a porque é cara. tanta coisa na minha cabeça e foi até levantado pelo Ministério Público a quantia de 3 anos que a Universal do Reino de Deus ganhou dele para implementar o que aqui nesse país? A teologia da prosperidade. Caramba. Ah, o que a família Rockefeller quer colocar aqui no nosso país a nível de. O que eles vão ganhar com isso? O que a Universal do Reino de Deus é hoje. Uhum, Um mecanismo de ignorância, uhum. de misticismo, de esoterismo, regressão ao judaísmo. Tanto que fez um tempo do Salomão lá, e alguns até pensam, mas é com o dinheiro do dízimo e oferta. Não é. Não, É não com dá. lavagem Aquilo de é um shopping, dinheiro, pelo amor de Deus. crime organizado, dinheiro de eleição, dinheiro de partido. Uhum. Então, eles não têm a obediência a uma ideologia. O que, na verdade, eles querem é poder, é dinheiro e cumprir o protocolo que está seguindo. E Tá cristianismo indo virou uma bem. fachada, né? É uma fachada ali, total. Agora, para o Bolsonaro, o que está acontecendo agora aí, em relação até à direita, que ela se fortaleceu, olha como é contraditório. Então, quer dizer que nós vamos ter uma igreja só de direita? Não, quer dizer que igreja tem a ver com direita, né? Isso que é estranho, né? Porque se direita é um grupo que opera politicamente, não pode É. ter a ver com igreja, que não é algo dos homens, né? E Pelo menos mais é o um que eu estou detalhe. entendendo pelo seu raciocínio, Sim, porque né? automaticamente você milita o evangelho e possibilita a exclusão por A classes. lacração não combina com contemplação, né? Agora, Poderia direita, para mim, no cenário redentivo, é dois bandidos. Um na esquerda e outro na direita. Ali não tem partido, ali tem condição humana e moral, Uhum. condicionadas ali ao lado de Cristo, onde um se salva e o outro se condena por questão de decisões. Agora, partidos, ideologias, e Jesus fazendo preferência por esquerda e direita, isso no Evangelho não existe, nem por classe social, nem Uhum. por questão política, nem por Uhum. questão econômica, porque a chamada é universal. Claro. Então, como que esses caras vão conseguir justificar para o membro? Ó, pessoal, nós estamos defendendo a tese de que Jesus tenha eleito João Messias Bolsonaro, né? Como é? É isso aí. Tem elegido o Bolsonaro para ser o presidente do país, porque sob a bandeira dele, o partido dele, ele vai governar o país. Ótimo, legal. Mas e se alguém da esquerda quiser entrar no culto e ouvir a palavra e se salvar? E aí? Vai viabilizar? Né? Não, mas Aí você tem que dar risada, é um desculpa. negócio que não tem cabimento mesmo, né? É um negócio que não tem cabimento. Agora, de qualquer maneira, o papel da igreja, é estranho falar de papel da igreja, né? Se a gente já está definindo igreja como até a Instituição humana. deturpação da igreja, né? As igrejas, a Isso. gente percebe que já vem com uma deturpação, né? A gente talvez faça mais sentido em pensar que o cristianismo ele tem um papel para cada alma, né? Independente, e ele vai acabar sendo distorcido a partir do momento que ele se imiscuir com a maneira política de organização que são as instituições. Não tem saída. Se a partir do momento que você tem A essa partir do momento mescla, em que você Deus cai em ele se Roma. transformou,
A partir do momento que Deus se transformou numa questão política, você Uhum. tem que provar que algum dia, dentro da história, ele tenha comunicado ou feito isso, Bruno. É uma coisa simples. Uhum. Mas até você adiantou para a Laís sobre resistência. A resistência parte disso. Uhum. Imagina o sentimento de um fiel que ficou 40 anos dentro de uma igreja com esse tipo de método, tá? De transferir a igreja para o Estado. 30 Doutrinado, né, anos por lá isso. se dedicando e chegar na Uhum. conclusão de que aqueles 30 anos não valeu para nada. Porque foi uma enganação, né? Ela vai me chamar de diabo, ela não quer nem saber se o que eu estou falando é bíblico, verdadeiro, ela se sente ofendida, porque ela criou um memorial de dependência, como o catolicismo, muitas Uhum. vezes, você vê isso também, as pessoas ali molduradas com a igreja que nasceu, com a igreja que foi batizada, e você fala verdades bíblicas, mas eles não querem escutar, porque para eles, o lugar da bênção é a igreja, o lugar da salvação é a igreja que ele foi recebido. Uhum. Então, assim, É uma questão é que você não psicológica, né? tem. É que o mundo que você está hoje debatendo e dentro mais da tua profissão, não é tanto a igreja, eu sei. Mas se Não é, você mas é vier. porque eu não vejo sentido em misturar as coisas, né? É quando Ah, eu mas vem para o vejo. lado de cá, vem para o lado de cá, que você vai encontrar uns vitaminados aqui. Você vai falar, caraca, acho que eu vou voltar lá para a política e lá para a questão mais filosófica, porque desse lado aqui é muito punk, e é mesmo. É difícil. É difícil você conseguir zerar isso. Porque para isso você precisa ser rebaixado. A título de pastor, a título de membro, porque você vai ter que fazer revisão. Você vai ter que fazer seminário. Você vai ter que fazer revisão de tudo que você professa. Então, esse pessoal está disposto? Não está. Vamos ser honestos. Não está. Aí chega alguns para mim e dizem assim, pô, mas isso quer dizer que eu vou deixar a igreja, então? Porque não tem igreja para congregar. Como é que esses caras fazem? Todas são políticas. Todas. Não tem, não Todas. tem, não tem. E assim, e não é à toa que muitos daqueles que são membros acabam repetindo isso e tendo cargos e fazendo carreiras, etc. Agora, eu queria. E ganhando altíssimos salários e aquilo que eu Isso. disse para você. Se a igreja ela é atos, se a igreja ela é responsabilidade e não é hierarquia, não é cargo e não é presidência, acabou o esquema aí, pô. Acaba o Então você esquema. vai ver cantor sertanejo querendo gravar música gospel. Você vai ver gente do meio secular querendo ir para o meio evangélico, porque aquele lado dele já não está rendendo, ele vai usar a igreja também. Então, meio que a igreja e o Estado unidos proporciona isso, a defesa desses interesses. Então, esse movimento Igreja Sem Política visa realmente instaurar claramente quais são esses princípios que devem ser levados a sério, porque procedem e saem de Cristo, tá? E capacitar quem quer a revisão. Certo. Eu não tenho nenhuma pretensão com esse movimento de instituir uma igreja certa e correta institucionalmente falando. Mas uma Nem igreja cabe correta falar, e né? certa, nem dá. Uma Nem dá. igreja correta e certa dentro de nós, Uhum. tá? Porque Certo. é a minha dedicação. Eu não sou profissional, e por mais que seja teólogo e por mais que eu seja pastor, eu não faço nada do que eu faço por profissão, mas faço o que faço por fé e amor ao meu Senhor. E aí a minha dedicação daqui para frente independe. Você vai soltar esse vídeo, você vai ver a chuva de críticas que você vai receber aí do que eu falei aqui. Não, Você vai ver, já se nossos prepara. leitores, eu acho que vão gostar de ouvir, porque o Mas meu eu próxima. desafio qualquer um a me provar de capa a capa, dentro dessa linha linear de acontecimentos messiânicos e redentivos da parte de Deus, desde a criação até a personificação de Jesus e a instituição apostólica, dentro dessa linha linear, quando Deus foi político, quando ele foi filosófico, e quando ele usou as estruturas institucionais para cumprir o plano dele e levar à frente os seus propósitos. Nunca. Não teve uso do sistema. Quem usa o sistema hoje é quem vai dar aquela visão supranacional
que já está aí na frente para levantar a nave, tá? É quem trabalhou o anticristo, é quem trabalhou dinastia, é quem trabalhou a visão globalista, tá? Aí a gente vai entrar num outro método que vai estender muito essa conversa. Mas, em compensação, eu quero deixar explícito aqui que é um movimento interdenominacional, não visa fins lucrativos, tá? O site existe para que realmente possa ser exposto quais são esses princípios hermenêuticos que precisam ser trabalhados por uma ação legítima, sem fraude, do que diz respeito a ser igreja. Se a igreja é uma instituição de Cristo e exclusiva dele, ela surge dele, não da experiência religiosa. Vamos deixar claro aqui. A igreja surge de Cristo e não de uma experiência religiosa. Tá? Então, eu não concordo, pastor, ótimo, eu respeito você, mas concordar aqui ou não concordar não é suficiente, você tem que provar. Nossa, perfeito, muito, muito bom. Como tem sido a recepção, só para a gente finalizar, como as pessoas têm recebido o projeto? Pessoas que pensam como o senhor e que entendem o quão importante o quão importante é ter esse tipo de discussão, que é uma discussão profunda, é uma discussão difícil, é uma discussão que tira as pessoas da zona de conforto, acaba com a zona de conforto, inclusive de muitos cristãos. Então, como isso tem sido recebido? Tá. Aí. Olha, para a gente colocar esse plano em prática, a gente precisa de exposição, de investimento humano. Eu disse para você, não tem fins lucrativos, então, o que visa? Uma atividade particular de cada um que vai assumir esses princípios e essa defesa pela igreja. Tá? Então, baseando-se nisso, em atividade, como eu estou com você aqui agora, de vestir a camisa, ir para frente, identificar quem são esses lobos devoradores, que até tem uma música que eu fiz especial só para eles, tá? Depois a Laís te manda, para você ver a que ponto de absurdo nós chegamos. Toda ilustrada, bonitinha mesmo. Aquela mensagem muito peculiar. Atividade mesmo, responsável disso, poucos. O que eu tenho aí são pessoas que me apoiam. Em um número mais concentrado, mas eu não quero isso, eu não quero tiete. Claro, não é o propósito. Não é o propósito. Agora, inscritos poucos. Por quê? Porque os pastores ameaçam excluir, banir da igreja da página, do hall das... Porque mexe com muitos interesses, né? Afronta. Não é que mexe, afronta. Naturalmente acaba incomodando gente demais. E essas pessoas mexem os pauzinhos para atrapalhar. Aí, quando a gente chama, eles não vêm por isso, porque eles não querem a exposição e correr os riscos como a gente corre. Eu vou ser bem sincero, Bruna. Eu torço para um deles vir para cima de mim, porque eu sou do tipo que eu vou até o final. Entendeu? Eu sou especializado em pregar e especializado em outras coisas também. Tá? Eu até torço para esses caras virem para cima. Que nem o João Campos e o Daniel Mesac que eu citei, um foi prego na CPI do asfalto. Tá? E o outro está lá ainda, com aquela cara emoldurada dele na Assembleia de Deus Madureira, até o dia de hoje, fazendo essas falcatruas. Tá? O que acontece? Eles me processaram porque eu denunciei que eles frequentavam a maçonaria como pastor. O que não tem cabimento, assim, acho que não tem cabimento. Mas todo o protestantismo chegou aqui no Brasil como loja maçônica, você sabe, né? Não, e a maioria... Bom, o protestantismo desembarcou no Rio de Janeiro, dentro de um navio militar, por um monte de discípulos de Calvino, discipulado por ele, a implementar o calvinismo no Brasil. As primeiras igrejas batista, presbiteriana e metodistas eram templos maçônicos, não eram igrejas. Tá. E os maçons usaram a igreja para frequentar e se reunir dentro dela. Essa foi a mudança da fase. Mas onde dá para entender por que é puramente política, né? Por que todos eles são enfiados em política. Agora tudo fica redondo. Agora, onde eu quero chegar? Eles me processaram por danos morais. E no processo, nós convencemos o Supremo em 3 instâncias disso, de que não se trata de ofensa, se trata de ministério e uso de prerrogativa.
E a justiça julgou duas coisas. Que, primeiro, bom, se vocês frequentam a maçonaria, por que vocês se sentiriam ofendidos por ser chamados de maçom? Segundo, se vocês são pastor e têm uma igreja, vocês também devem fundamentação, porque são figuras públicas da igreja. E nós ganhamos os três pedidos. Tá? Agora, de lá para cá, que foram o quê? 4, 5 anos de processo, nenhuma mídia evangélica noticiou. Tanto que não é conhecido. Essas controvérsias não são Eles são 2 deputados, um é delegado federal. Por que nenhuma mídia evangélica noticiou essa briga? Por quê? Porque se eles te noticiarem, abrirem, todo mundo vai vir outras coisas, e aí eles se comprometem. Então, todo o sistema evangélico, ele está comprometido e enraizado nisso que nós estamos discutindo aqui. Nossa, eu achei sensacional essa exposição do senhor. Tenho certeza que os leitores vão adorar, né? Ela é extraordinária e acho que mesmo todos aqueles que têm vínculo com alguma igreja, todos aqueles que têm fé, certamente vão se sentir impactados aí pelas suas palavras e vão até pensar em rever muitas coisas. Precisam estar dispostos já, inclusive, se acostumar em ficar sem a igreja da família. Exato. Porque vão precisar dessa renúncia aí. Agora, assim, do movimento você entendeu o propósito, entendi, tudo. Perfeito. Espero que todo mundo também que vai ver esse vídeo aí. Não, muito obrigada pela entrevista. Acho que é difícil encontrar nesse meio pessoas dispostas a conversar com tanta profundidade sobre esse problema fundamental assim da história do mundo, que é a diferença justamente entre o que é dos homens e o que é de Deus, né? Por mais que Jesus tenha dito, né, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, parece que as pessoas... É um texto, inclusive, que eles usam para querer dizer que você, com esse texto, deixa claro que você tem que ser político às vezes. Como é que você interpreta esse texto? E mesmo assim, a mistura, a contaminação ou o sequestro, né, o confisco, como que foi a melhor palavra que eu ouvi na aqui, igreja. é permanente. Né? É permanente. Agora, será que para mim dá a César o que é dar a César? Porque a moeda do tributo tinha a cara dele. Para mim, dar a ele o que é dele, eu tenho que ser político? Exato. Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta que todos os aí vai entrar uma coisa muito mais para nós que estamos na geração urbanizada, porque tudo a maçonaria fez. Ela asfaltou, ela urbanizou, ela organizou, e é dela. Esse mundo sistêmico criado é dela. E a gente está pagando para usufruto. A pirâmide, nós estamos enquadrados ali, todo mundo. Agora, detalhe, o fato de eu cumprir meu dever civil, o fato de eu orar a Deus por dias melhores, o fato de eu pagar a tributação, justifica cargo político e ser político e transferir a igreja para o Estado e criar uma bancada evangélica e fazer tudo isso que eles estão fazendo? Até pedir para Jesus escolher a direita ou a esquerda? Perfeita. Perguntas fundamentais. Agora, inclusive, você vai dando corda para mim, eu vou falando. Toma cuidado comigo, né? Não, é assim que é bom. Inclusive, eu sou de esquerda. Legal. Mas esquerda cristão, marxista cristão. Vamos procurar quem está à frente desse movimento de esquerda cristão. Vou falar de um nome aqui, Oriovaldo Ramos. Caraca, se você conhecer Oriovaldo Ramos e com quem ele está metido, Jesus iria nessa parada? As Farc, PCC, Fórum de São Paulo, Lula. Lula é ótimo para ele. Só bandido. Só bandidagem. Certo? Agora, eu queria que quem é da esquerda cristã me dissesse, Jesus vai nessa parada aí, da lacração, da maconha, da ervinha, da liberação moral? Pelo amor de Deus, não, mas vamos falar da direita. Por outro lado, Bolsonaro. Eu não entendo esse negócio. Então quer dizer que Jesus vai ter que se unir a um cara que é católico, convencido, já tem um ecumenismo já praticado entre os Silas e a cambada evangélica e ele. Um cara que foi casado mais de uma vez. Que nos códigos bíblicos também isso não é possível. Se eu fizer os levantamentos de comprometimento moral, você vai ver que vai dar na mesa e está todo mundo reprovado. Eu não vou nem me basear em sistema, eu vou só me basear no princípio moral.
Uhum. Bolsonaro não tem padrão moral para nenhuma campanha da Igreja de Cristo, nem confessionário e nem moral. E falando de Lula, de PT e de todo esse esquema, mesma coisa. Então é muito sujo o que nós estamos falando aqui, Bruna. Agora, que eu disse para você, para a gente voltar para estaca zero, esqueça querer reformar o sistema. O propósito não dá. é cuidar das almas, das Exato. pessoas, entendeu? A nossa vocação é essa. É abraçar quem quer ser abraçado, é zelar por as pessoas que realmente querem servir a Cristo, e esse site está à disposição de todos aqueles que quiserem realmente esse objetivo, ser de Cristo. Entendeu? Cristo Perfeito. em nós. Nossa, muito bom. Muito bom, pastor. Muito obrigada. Eu poderia ficar ouvindo aqui. Minha. Eu poderia ficar ouvindo aqui o senhor a tarde toda. Só não quero, enfim, extrapolar os limites, porque eu acho que o senhor vale 10 entrevistas. Você está convidada para vir um dia aqui na igreja aqui. Claro, mas aí eu vou para ouvir. Eu vou para ouvir e vou aprender. Eu não tenho dúvida. Tá certo. Muito obrigado pelo respeito, pelo carinho, pela atenção, pela oportunidade que você proporcionou para nós, que, como eu disse para você, resistência é muito grande, poucas portas se abrem para nós, tá? E, com certeza, esse gesto seu não vai ser esquecido por mim. Não, mas muito obrigada mesmo. Para mim foi um prazer imenso ouvir o senhor durante essa 1 hora, e eu tenho certeza que todos os nossos leitores vão ter essa mesma sensação de ficar marcados por reflexões das quais eles dificilmente vão conseguir esquecer. Então, muito obrigada mesmo. Uma unidade na fé. É isso que eu espero de todos aqueles que se orientam por você, de que existe uma unidade na fé, uma fé por Cristo, e as placas não podem mais nos dividir. Quem nos une é Cristo, quem nos une é o evangelho dele, o que importa é isso aí, Bruna. Tá bom? As escrituras estão se cumprindo, cada dia mais o que ele disse se atualiza e avança para uma consumação, isso é ciência, tá? E se alguém quiser fazer diferente do que ele, vai ter que provar que é melhor do que ele. E todo filósofo, inclusive. É o que é impossível. É impossível. Um abraço. Muito obrigada. Precisando, disponha, tá vendo, desse miserável aqui, de todo esse movimento, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Um bom final de semana para você.